Dando sequência na emenda do curso, agora nós vamos falar sobre oscilações. Então, para falar de oscilações, eu vou utilizar o movimento harmônico simples, né? O movimento harmônico simples é um movimento que, por exemplo, eu pus um dos exemplos de movimento harmônico simples, esse sistema massa-mola aqui, né, desprezando a resistência do ar. Se a gente distender essa mola aqui com essa massa presa e soltar, ela vai sofrer um movimento oscilatório ao longo do tempo. Esse gráfico aqui ele descreve essa amplitude de oscilação, né, em relação ao tempo. Então, aqui no gráfico, para o caso dessa figura, isso seria uma amplitude em função do tempo. Existem algumas características aqui nesse movimento oscilatório que descrevem ele melhor. Por exemplo, essa altura aqui de oscilação, certo? Essa altura daqui até aqui, a gente chama de amplitude de oscilação, certo? Então isso aqui recebe o nome de amplitude. E aqui por exemplo, eu estou num ponto mais elevado da minha oscilação. Então minha massa está lá no alto, né? Ela vai descer, né, e vai subir novamente, e vai chegar novamente no ponto mais alto da trajetória. A distância entre dois pontos, né, a repetição de dois pontos, é chamada de período de oscilação, né? Então você pode tomar o período de oscilação, por exemplo, 2 máximos entre 2 mínimos, certo? Ou qualquer posição aqui que você adotar como referência. Então, dando sequência aqui, nós definimos a ideia de período, certo? Nós podemos definir também a ideia de frequência de oscilação. A frequência de oscilação ela é o inverso do período, né, de oscilação. Então, e aí a unidade, como é inverso de período, é inverso de tempo, a unidade é segunda menos 1. Essa unidade também ela é descrita, certo, como sendo o Hertz, né, representado pela letra Hz aqui. Então, a frequência de tantos Hertz. É conveniente também na física calcular a frequência angular, né? Para calcular a frequência angular, basta multiplicar 2π vezes a frequência f. Então você tem a frequência angular. Para descrever esse movimento oscilatório, a equação que descreve esse movimento oscilatório, ela é dada por essa expressão aqui, né? A posição, né, do nosso oscilador, ela é igual a uma amplitude vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais uma constante de fase. Essa constante de fase, φ, ela depende da posição inicial que se inicia a oscilação, né? E ela é interessante que, por exemplo, a gente está descrevendo aqui o movimento oscilatório com cosseno, mas também poderíamos descrever com seno, certo? Mas se esse φ aqui for, por exemplo, π sobre 2, nós passamos a descrever esse movimento oscilatório com senos, tá? Mudando a constante de fase aqui. Além da posição, nós podemos escrever também a velocidade e aceleração de oscilação dessa partícula, certo? Então, a posição ela é dada por a amplitude vezes o cosseno de ωt mais φ, né? Se nós quisermos calcular a velocidade de oscilação vai ser a derivada da posição com relação ao tempo, certo? Que será, né, a derivada aqui de cosseno de ωt mais φ, eu chamando ωt mais φ de u, isso vai ser a constante A, a amplitude, né, vezes a derivada disso aqui dentro, que dá ômega, vezes a derivada de cosseno, né, que é menos seno de ωt mais φ, tá certo? E aí eu tenho essa expressão aqui que eu escrevi aqui, que a velocidade ela vai ser dada por uma amplitude de velocidade, um V0, né, vezes ωt mais φ, em que esse V0 é esse A, a amplitude, vezes a frequência angular. Se eu quiser calcular a aceleração de oscilação, é a derivada da velocidade com relação ao tempo, certo? Ou seja, isso eu pego menos A aqui, certo? Vezes a derivada do que está aqui dentro vai dar ômega, então aqui fica ômega ao quadrado, vezes a derivada de seno é cosseno. Cosseno de ωt mais φ. Eu sei que falar de derivada aqui foge um pouco do escopo do curso,
mas vocês podem observar apenas as soluções, tá? Se eu observar aqui essa amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ, isso é a posição, né, com relação ao tempo. Então, a aceleração ela vai poder ser descrita como está aqui embaixo. O negativo e o ômega ao quadrado aqui em evidência, e o pró é a própria posição. E como que fica o gráfico disso? Né? A posição está com cosseno, a velocidade está com seno. Então, um está defasado do outro de 90 graus, certo? E a velocidade ela tem sinal negativo. Então, está invertido. Né? Então, é o seguinte. Eu vou pegar desse ponto aqui de máximo para a gente começar a traçar o gráfico da velocidade. Então, vamos supor, eu pus aqui um sistema massa-mola, vamos pegar outro tipo de oscilador harmônico simples, que é o pêndulo simples. Tá? Então, eu tenho uma corda, certo? E uma massa, certo? E aí eu ponho essa massa para oscilar em torno de um ponto de equilíbrio. Né? Então, na hora que essa massa ela chega na posição mais distante, por exemplo, chega aqui, a velocidade vai ser zero, porque ela vai parar e vai voltar. Então, nessa posição mais distante, a velocidade é zero. Quando a posição vem diminuindo, essa velocidade vai aumentar. Na hora que ela chegar na posição vertical mais baixa aqui, né, a velocidade vai ser máxima. Então, quando a posição for zero, a velocidade vai ser máxima. Então, a velocidade ela vai ser dessa forma aqui, ó, ela vai crescendo, né, até esse ponto de máximo. E aí, quando a posição estiver esticada, a velocidade vai para zero. Então, ela vai descer aqui até zero. Então, está defasado de 90 graus e aqui é assim, tá certo? Então, esse seria o gráfico da velocidade. E aqui para frente a gente continua aqui descrevendo o movimento oscilatório. E a aceleração? A aceleração ela tem uma amplitude, assim como que é dado por ômega ao quadrado vezes a frequência angular ao quadrado vezes a amplitude, né? E tem a mesma fase, né? Tá? É também um cosseno, só que invertido, com a posição. Tá certo? Ela vem assim. Ou seja, quando o meu pêndulo está no máximo, é o ponto que ele vai ter maior força de restauração puxando ele para voltar. Ou seja, tem maior aceleração. Então é o gráfico da posição invertido. Tá joia? Então esse é o comportamento dos gráficos do comportamento do harmônico simples. E aí a gente começa fazendo um exemplo, certo? Deixa eu localizar minha calculadora aqui. O exemplo fala o seguinte: um objeto descreve um movimento harmônico simples com um período 5 segundos. Então, o período de oscilação aqui é igual a 5 segundos. E uma amplitude igual a 0,040 metros. Calcule a frequência angular. Então, eu sei que a frequência F é igual ao inverso do período. Nossa, não período. Eu errei aqui. Borracha, apaga. É 1 sobre T, certo? E sei que a frequência angular é igual a 2πf. Ou seja, a frequência angular vai ser igual a 2π sobre o período. Então, isso aqui será 2π dividido por 5. 2 vezes π, isso, dividido por 5. Dá 1,26. 1,26. Aí a unidade é inverso de segundo, mas quando a gente está falando de frequência angular, a gente chama de radiando por segundo. Esse radiando aqui não é unidade, é adimensional. Mas é só para a gente falar que está trabalhando com frequência angular e não com frequência F. Tá joia? Ele quer a velocidade máxima. Vamos pegar a expressão para velocidade. A expressão para velocidade é aquela expressão, essa expressão aqui, ó, né? Então vou escrevê-la de cá. A velocidade ela vai ser igual a menos
a amplitude, certo? Vezes a frequência angular, vezes o seno de ômega t mais φ. Joia? Quando que essa velocidade é máxima? Quando esse seno der um número der menos 1. Então eu sei que a minha velocidade máxima quando eu tiver a amplitude vezes a frequência angular, tá certo? Esse menos aqui vai sumir com o seno, que vai dar menos 1. Então isso aqui vai ser amplitude 0,040, certo? Vezes 1,26. Aqui 0,040 vezes 1,26 radianos por segundo, a unidade vai dar metros por segundo. Então 0,040 vezes 1,26 dá 0,0504. Então isso aqui será igual a 0,0504. Vou deixar dois significativos, 0,050 metros por segundo. E ele quer saber a aceleração máxima. A expressão para aceleração, ela é o menos a ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ. Né? A aceleração máxima vai ocorrer quando esse cosseno der menos 1. Então esse sinal negativo vai sumir. Isso vai ser a amplitude vezes a frequência angular ao quadrado. Ou seja, vai ser 0,040 vezes a frequência angular ômega, 1,26 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, 1,26 ao quadrado vezes 0,040. Eu fiz uma coisa errada aqui. 0,040. Isso vai dar 0,063. 0,063. Vou arredondar para aqui, apareceu mais dígitos. 0,064 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? Então, na sequência, a gente vai falar de um oscilador específico. É o sistema massa-mola. Aqui eu coloquei ele na... Deixa eu apagar isso aqui. Eu coloquei na horizontal para ficar mais fácil de entender. Então, vamos pôr aí esse sistema massa-mola. Eu tenho uma massa, uma mola, certo? E tem um ponto, uma posição de equilíbrio. Eu puxei essa massa para cá, certo? Soltei e ela vai oscilar, né, em torno desse ponto de equilíbrio de uma amplitude x, tá certo? Existe uma lei chamada lei de Hooke. Lei de Hooke. Que ela fala o seguinte. Essa é uma lei empírica, foi obtida experimentalmente. Ela fala que a força restauradora, né, desse sistema massa-mola, ela é dada por menos kx. Essa lei ela só vale para pequenas oscilações. Se você esticar demais essa mola, isso aqui aparece mais termos aqui quadráticos que são desconsiderados nessa lei, tá certo? Então, para pequenas oscilações, essa lei é válida. Então, se a gente puxa essa mola, né, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né, a restante das forças é massa vezes aceleração, mas qual força que está atuando aqui? A força devido à força restauradora, menos kx, isso é massa. E a aceleração do oscilador, a gente viu aqui atrás, que ela pode ser escrita como menos ômega ao quadrado x. Então eu vou escrever isso aqui. Então eu vou pôr o sinal negativo aqui na frente. Ômega ao quadrado x. Tá certo? Então ambos os lados estão negativos, né? Eu tenho que a frequência angular, né, resolvendo isso aqui, é a raiz quadrada, né, da constante da mola, esse K é chamado constante elástica da mola, dividido pela massa da mola. Então, a frequência angular, ômega, é a raiz quadrada da constante elástica da mola dividido pela massa. Se eu quiser calcular o período, né, o período é igual a 2π, né, dividido por ômega. Então, o período de oscilação vai ser 2π vezes a raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica.
Então eu tenho aqui duas expressões que eu posso usar. Algumas observações. Essa constante elástica aqui, né, a unidade dela, essa força tem que ser dada em newtons, eu tenho aqui metros, então ela é newton dividido por metro no sistema internacional. Esse período aqui eu fiz direto, mas vocês lembram lá que frequência é 1 sobre período e frequência angular é 2π dividido por... Não, desculpa, 2π vezes f, certo? Apaga isso aqui. Então eu posso, dessa expressão aqui, né, eu tenho que período é igual ao inverso da frequência, e dessa expressão que eu tenho que frequência é igual a ômega dividido por 2π. Então, substituindo esse f aqui, eu saio com essa expressão aqui que eu utilizei anteriormente, tá certo? Então, o que eu tiro dessa demonstração? Eu tiro que a frequência angular do sistema massa-mola é dado pela raiz quadrada da constante da mola dividido pela massa da mola. E que o período de oscilação é dado por 2π, né, raiz da massa da mola dividido pela constante elástica da mola. Então o período depende apenas das características da mola, assim como a frequência angular de oscilação. Dando sequência, vamos fazer um exemplo. Uma mola de aço em equilíbrio, suspensa por um ponto fixo, sustenta um prato de balança cuja massa é de 0,050 gramas. Então a massa do prato. Então é assim, ó, tem uma mola que está suspensa e aqui embaixo eu tenho um prato da balança. Tá certo? Então a mola está presa aqui numa estrutura. A massa desse prato é igual a 0,050 kg. O prato de balança desce 40 milímetros, então ele vai descer uma altura y igual a 40 milímetros, então 40 vezes 10 a menos 3 metros, para uma nova posição de equilíbrio quando um peso de 1 newton, o módulo do peso igual a 1 newton, é colocado no prato. Calcule a constante elástica da mola. Então vamos calcular a constante elástica da mola. Vamos usar o quê? Lei de Hooke. F é igual a menos K, aqui é Y, tá joia? A força que está sendo colocada é o peso, né? Então é menos 1 newton, o peso está para baixo. Isso é menos K vezes o deslocamento. 40 vezes 10 a menos 3. Certo? Então eu tenho que a constante elástica da mola será 40 dividido por 1. Então é 40 vezes 10 a menos... Desculpa, não é 40 dividido por 1, é 1 dividido por 40. Deixa eu apagar aqui. 1 dividido por 40. Cadê o lápis? Não é esse negócio, não. 1 dividido por 40. Deixa eu fazer aqui. 1 dividido por 40 expoente a menos 3. 25. 25 newtons por metro. Deixa eu ver mais aqui. 1 dividido por 40 expoente a menos 3. 25, tá certo. Então a constante elástica da mola é 25 newtons por metro. Depois o segundo, a massa total, que está presa à mola depois que o peso foi colocado no prato. A massa, nós temos a massa do prato, que está aqui em cima, mais a massa devido a esse peso. Eu tenho que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Disso aqui eu tenho que massa é peso dividido por g. Ou seja, isso é 1,0 dividido por 9,8. E aí vai dar 1 dividido por 9,8 vai dar 0,10.
mais alguns números, vou arredondar para 0,10. 0,10 kg. Então a massa total, vou chamar de MT, vai ser a massa do prato mais a massa, ficou MP e MP'. Isso vai dar 0,050 com 0,10. Isso vai dar 0,15 kg. Tá, já? O prato da balança é deslocado para baixo 15 milímetros. Então, o novo deslocamento agora é igual a 15 milímetros. Eu posso chamar isso aqui não de deslocamento, posso chamar isso aqui de amplitude de oscilação, que agora ele vai oscilar. Então, é 15 vezes 10 a menos 3 metros. Em relação à nova posição de equilíbrio e depois liberado, calcule a frequência angular de oscilação. Então, eu quero saber a frequência angular do sistema massa-mola. Isso é a raiz quadrada, né? Vamos voltar aqui, da constante elástica sobre a massa. Da constante elástica dividido pela massa. Ou seja, isso vai ser a raiz quadrada de 25 dividido por 0,15. E aí a frequência de oscilação vai ser 25 dividido por 0,15, tira a raiz quadrada disso, 12,9. 12,9 radianos por segundo. Pessoal, nos exercícios eu notei que algumas pessoas estão esquecendo as unidades. Tomem cuidado com isso, por favor. Calcule a frequência angular de oscilação, o período de oscilação. Então eu vou voltar, vou pôr no próximo slide, o período é igual a 2π dividido pela frequência de oscilação, então isso é 2π dividido por 12,9. 12,9. Então será 2 vezes π dividido por 12,9. Dá 0,49 segundos. E depois ele pede o período de oscilação, a velocidade máxima do prato. Então a velocidade máxima. Nós temos que a velocidade máxima, nós verificamos no exemplo anterior, é a amplitude vezes a frequência de oscilação, frequência angular. A amplitude é de 15 vezes 10 a menos 3, 15 vezes 10 a menos 3 metros, e a frequência é 12,9 radianos por segundo. Então, isso vai ser 15 expoente a menos 3 vezes 12,9. Dá 0,19 metros por segundo. Dando sequência, outro exemplo de oscilador harmônico simples é o pêndulo simples, né? O pêndulo simples, né, a gente tem aqui, ele é um fio, né, de comprimento L e uma massa, né, e aí ele oscila em torno de um ponto de equilíbrio. Então, quando ele está na posição aqui, em relação à posição de equilíbrio, ele tem a força-peso, que aponta para baixo, né, verticalmente para baixo, e tem componentes da força-peso. A componente Y está nessa direção, ela se cancela com a tração. E a componente X é uma força restauradora. Ela traz o pêndulo de volta para a posição de equilíbrio. Tá joia? Então, a força restauradora aqui, a peso, vai ser o peso na direção X, que é igual a menos, né, mg seno de θ. Certo? Se nós aplicarmos a segunda lei de Newton aqui, então nós temos que uma força, o restante das forças é a massa vezes a aceleração. Quais forças estão atuando? É apenas a força-peso, isso é mg seno de θ, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Massa vezes a aceleração. Isso aqui eu tiro
que a aceleração, né, desse pêndulo, ela é g seno de θ, certo? Para resolver esse seno de θ, eu resolvo também para pequenas oscilações. Então, para tetas pequenos, tetas menores do que 10 graus, eu tenho que seno de θ, ele pode ser aproximadamente o próprio θ, certo? Mas quem que é esse θ aqui? Esse θ, ele vai ser esse comprimento x aqui, né, sobre o comprimento L, certo? Então, seno de θ vai ser x sobre L. E aí eu substituo isso aqui. Então, a aceleração, né, que a gente já descreveu lá atrás, ela é menos ômega ao quadrado vezes x, isso vai ser igual a g x sobre L. E disso aqui eu tiro que aqui é negativo, né? Eu esqueci de pôr o menos aqui, e aqui um menos, então isso aqui é negativo. E disso aqui eu tiro que a frequência angular ela vai ser a raiz quadrada, né, de g da aceleração da gravidade sobre o comprimento do pêndulo. E o período de oscilação ele vai ser 2π, né, sobre o ômega, ou seja, é 2π raiz de L sobre G. Tá joia, pessoal? Desculpa, eu esqueci de carregar o sinal aqui. Então daqui a gente tira que para o pêndulo simples, a frequência de oscilação vai depender da aceleração da gravidade local e o comprimento L. E o período de oscilação também vai depender do comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade local. Então esse é um experimento interessante, né, para ser feito, para se determinar a aceleração da gravidade local. E aí temos um exemplo. Calcule o comprimento de um pêndulo com um período de 1 segundo. Então o pêndulo tem um período de 1 segundo, ele quer saber qual que é o comprimento desse pêndulo. Voltando aqui, período é 2π raiz de L sobre G. Período é 2π raiz, né? Raiz de L sobre G. Então eu vou elevar todo mundo ao quadrado, período ao quadrado é igual a 4π quadrado L sobre G. Então L vai ser igual a período ao quadrado vezes G dividido por 4π quadrado. Então o período é 1, o segundo ao quadrado vai dar 1, vezes 9,8 dividido por 4π. Então esse é o comprimento do pêndulo. Então isso vai ser 9,8 dividido por 4 vezes π. E vai dar 0,78 metros. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, perguntem lá no fórum, que eu estou à disposição para responder. E obrigado.